Você já parou para pensar que, nos dias de hoje, se posicionar como alguém que vive para Deus é quase um ato de rebeldia contra o sistema? O mundo atual prega liberdade, mas aprisiona. Fala de amor, mas exclui quem não se curva ao que ele chama de verdade. E no meio disso, dizer, eu sou de Cristo, não é apenas uma escolha espiritual, é um desafio frontal a tudo que esta geração tem chamado de normal. A palavra de Deus já nos alertou sobre isso. Em João 15:19, Jesus disse, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Essa declaração é clara. Ser de Deus nunca foi sobre se encaixar, e sim sobre viver de forma radicalmente diferente. Só que hoje, mais do que nunca, essa diferença é nítida. Você não precisa fazer discursos inflamados para ser rejeitado. Basta viver em santidade, falar a verdade, recusar a imoralidade, e o mundo já vai olhar para você com desprezo. O problema é que muitos cristãos têm sentido essa pressão e, em vez de resistirem, estão se adaptando, estão se silenciando, negociando seus valores, como se o evangelho fosse algo que pode ser moldado para agradar a todos. Mas deixa eu te dizer algo de forma bem direta. Seguir a Cristo de verdade, com obediência e coragem, é ir na contramão de um sistema que chama o mal de bem e o bem de mal. Isaías 5:20 já denunciava isso há séculos. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Vivemos exatamente nesse cenário, e a nossa reação precisa ser firme. O ato de viver para Deus hoje é uma declaração de guerra contra o conformismo espiritual. É levantar a bandeira do reino em meio a um campo de batalha dominado por ideologias, pecados disfarçados e distrações sutis. É se recusar a se prostrar diante dos ídolos modernos. A fama, a aceitação social, o prazer a qualquer custo. E não se engane, essa rebeldia contra o sistema não é sobre ser agressivo, irônico ou politicamente barulhento. É sobre viver de forma santa, íntegra e inabalável, mesmo quando todos esperam que você ceda. É sobre amar a verdade a ponto de suportar a rejeição. É sobre preferir a fidelidade a Deus em vez da aprovação humana. Hoje, eu quero que você entenda profundamente que ser de Deus não é uma etiqueta religiosa, mas uma escolha de vida que incomoda. E, se a sua vida não está incomodando o sistema, talvez seja porque você está vivendo de forma confortável demais nele. O que vamos conversar aqui vai te confrontar, mas também vai te fortalecer. Porque eu não vou apenas expor o problema, eu vou te mostrar, com base na palavra, por que vale a pena viver essa rebeldia santa até o fim. Você está pronto para ir contra a maré? Então vamos mergulhar nessa verdade. Porque o que vou te dizer agora pode mudar a forma como você encara a sua fé daqui para frente. Agora, pare e imagine a cena. Você está em pé, sozinho, em meio a uma multidão que marcha em direção ao abismo. Todos ao seu redor estão sorrindo, cantando, celebrando o que acreditam ser liberdade. Mas você, com os olhos abertos pela luz de Cristo, vê claramente para onde aquela estrada leva. O que você faz? Caminha junto para não ser apontado? Ou permanece firme, mesmo sendo olhado como um estranho? É aqui que entra o peso e o poder de ser de Deus hoje. O sistema não suporta quem vive na verdade, porque a verdade expõe as obras das trevas. Jesus afirmou em João 3:19-20, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Entenda, quando você se posiciona como um verdadeiro seguidor de Cristo, a sua vida se torna um espelho que revela o que muitos querem esconder. Isso gera resistência. E não é só resistência externa, é também a guerra interna. Porque viver para Deus hoje significa lutar contra os próprios desejos que a cultura diz para você abraçar. É dizer não para si mesmo em um mundo que grita, siga o seu coração. Esse é o ponto onde muitos desistem. Não é fácil ir contra a corrente quando a pressão é constante, quando cada passo contra o fluxo exige força e coragem. É aqui que o diabo tenta convencer você de que vale mais a pena se misturar, de que o preço da rejeição é alto demais. Mas lembre-se, a Bíblia nunca prometeu que seguir Jesus seria confortável. Pelo contrário, segundo Timóteo 3:12 é direto: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E essa perseguição hoje não se resume a prisões ou ameaças físicas, embora isso ainda aconteça em alguns lugares. Muitas vezes, ela vem disfarçada. É o olhar torto no trabalho, a exclusão das rodas de conversa, as piadas nas redes sociais, a perda de oportunidades, porque você não aceita comprometer seus valores. É o custo silencioso, mas real, de ser fiel. Mas aqui está a verdade que o mundo não entende. Essa rebeldia de viver para Deus
não é movida por orgulho ou desejo de confronto, mas por amor. Amor à verdade, amor à justiça, amor ao próprio Deus que nos salvou. É por isso que os verdadeiros filhos de Deus não conseguem viver de outra forma. Quando o Espírito Santo habita em você, ceder ao sistema se torna uma traição não apenas ao Evangelho, mas à sua própria identidade. E, paradoxalmente, é nesse ponto de maior pressão que a fé brilha mais forte, porque é quando todos se curvam que a figura em pé se destaca, é quando todos se calam que a voz firme ecoa, é quando todos cedem que a resistência se torna um testemunho vivo. Você quer ser essa pessoa? Quer viver essa contracultura santa que aponta para o reino? Então saiba, o clímax dessa batalha espiritual é o momento em que você precisa decidir se vai se deixar moldar pelo mundo ou se vai permitir que Cristo molde você, mesmo que isso signifique enfrentar olhares, críticas e perdas. E aqui está o mistério glorioso. Aquilo que o mundo chama de rebeldia, recusar suas mentiras e viver a verdade de Deus, é, na verdade, a mais pura forma de obediência. É a coragem que só quem nasceu de novo consegue ter. É a postura que não se dobra, porque sabe que há um reino eterno aguardando. A pergunta é, quando chegar a sua vez de se posicionar, você vai estar pronto para ficar em pé, sozinho se for preciso? Porque é nessa decisão que a sua fé deixa de ser teoria e se torna realidade viva. Ser de Deus hoje é o maior ato de rebeldia porque exige um rompimento profundo com tudo aquilo que o mundo apresenta como natural, desejável e até correto. O mundo diz: seja você mesmo, siga seus desejos, não deixe ninguém te dizer o que fazer. Cristo diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. E é nessa contradição radical que a vida cristã verdadeira se diferencia de qualquer outro estilo de vida. A cultura atual construiu um evangelho falso, um cristianismo diluído que não confronta, não exige mudança e não fala sobre arrependimento. É uma fé moldada para agradar os sentidos, que promete paz sem guerra, céu sem cruz, salvação sem santidade. Mas a Bíblia não deixa margem para esse engano. Em 1 Pedro 1:15-16, lemos: assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Essa santidade não é opcional, é a marca do verdadeiro seguidor de Cristo. E viver em santidade, nos tempos atuais, é uma afronta direta a um sistema que normaliza o pecado, que erotiza tudo, que relativiza a verdade e que coloca a minha felicidade acima de qualquer valor eterno. Por isso, cada escolha que você faz para obedecer a Deus se torna uma bandeira hasteada contra a cultura que te cerca. Só que essa postura não se mantém sozinha. Ela precisa ser alimentada diariamente por uma vida de oração, leitura da palavra e comunhão com outros cristãos comprometidos. Se você tentar viver essa rebeldia santa apenas na força de vontade, vai se desgastar e ceder. Jesus mesmo disse em João 15:5: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A força para viver contra o mundo vem dele, e não de nós mesmos. E aqui entra um ponto essencial. A rebeldia contra o sistema não é apenas sobre dizer não para o pecado, mas também sobre dizer sim para a missão. Ser de Deus significa não viver mais para os seus próprios interesses, mas para os interesses do reino. Significa usar sua vida, seus dons, sua voz e seu tempo para espalhar a verdade que transforma. Paulo deixou isso claro em 2 Coríntios 5:15. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando o cristão entende isso, cada área da sua vida se torna um campo de batalha e um campo de missão ao mesmo tempo. No trabalho, na faculdade, em casa, nas redes sociais, tudo é oportunidade para refletir Cristo. E é exatamente isso que o inimigo quer calar. Ele sabe que um cristão consciente do seu chamado e disposto a viver para Deus é uma ameaça real ao avanço das trevas. É por isso que a pressão para se conformar é tão intensa. Mas aqui vai uma verdade que precisa ficar gravada no seu coração. O sistema não vai parar de tentar te moldar. A única maneira de resistir é estar constantemente sendo moldado por Deus. Romanos 12:2 nos instrui claramente: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse não se amoldem não é um conselho opcional, é um comando. E viver de acordo com ele vai te colocar em rota de colisão com quase tudo ao seu redor. Mas essa colisão é necessária, porque é no choque entre luz e trevas que a glória de Deus se manifesta. Portanto, se hoje você sente que ser de Deus tem te isolado, tem feito você perder oportunidades, amizades, ou até o respeito de alguns, entenda, isso não é sinal de derrota,
mas de que você está no caminho certo. O mundo pode até te chamar de radical, ultrapassado ou fanático, mas no reino, você é chamado de fiel, servo e amigo de Deus. E essa fidelidade é exatamente o que o Senhor procura nos seus filhos. Não é perfeição sem falhas, mas um coração que, mesmo caindo, levanta-se e continua dizendo: eu não vou me render ao mundo, eu sou de Cristo. Essa decisão, tomada e reafirmada todos os dias, é o que transforma a rebeldia santa em um estilo de vida permanente, e não em um momento isolado de coragem. Ser de Deus hoje é mais do que um título ou uma crença declarada. É uma postura, uma identidade e um compromisso diário que desafia o sistema em cada detalhe da vida. É carregar uma cruz invisível que pesa nas escolhas, nas conversas, nas prioridades e até nos sonhos. E ao contrário do que muitos pensam, essa cruz não é um fardo de derrota, mas um símbolo de vitória, porque cada passo que você dá contra a maré é um passo rumo ao propósito eterno que Deus preparou para você. Jesus nunca prometeu que seria fácil. Pelo contrário, ele foi transparente sobre o custo. Em Mateus 10:22, ele disse: vocês serão odiados por todos por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança aqui não é passiva, é uma resistência ativa, um não constante ao pecado e um sim firme a Deus, mesmo quando a pressão para desistir parece insuportável. E é justamente essa perseverança que transforma vidas. Porque quando você permanece fiel, não apenas o mundo vê Cristo em você, mas também outros cristãos ganham coragem para se posicionar. A sua obediência inspira, a sua santidade incomoda, o seu amor inabalável revela que existe algo maior, mais forte e mais real do que qualquer prazer passageiro que o mundo oferece. Talvez você tenha chegado até aqui sentindo o peso dessa caminhada. Talvez já tenha cedido em alguns momentos, tenha se calado quando deveria ter falado, tenha se conformado quando deveria ter resistido. Mas a boa notícia é que a graça de Deus ainda está disponível. Como diz 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não importa quantas vezes você tenha falhado, o importante é que hoje você decida se levantar e continuar firme. Ser de Deus hoje é rebelar-se contra o pecado, contra a mentira e contra a ilusão de que este mundo é tudo o que existe. É lembrar que estamos aqui de passagem, que a nossa cidadania está no céu, Filipenses 3:20, e que a verdadeira recompensa não está nos aplausos da multidão, mas no muito bem, servo bom e fiel, que o Pai dirá no final. Por isso, eu quero te desafiar a sair deste vídeo com uma decisão clara. Não viva para agradar o mundo, viva para agradar a Deus. Não tenha medo de perder, porque tudo o que é perdido por causa de Cristo é na verdade ganho. E lembre-se, você não está sozinho nessa batalha. Há um exército de filhos e filhas de Deus espalhados pelo mundo, que também escolheram viver essa rebeldia santa. Mais importante ainda, o próprio Senhor está com você, fortalecendo, guiando e capacitando a cada passo. Então, quando o sistema tentar te moldar, permaneça firme. Quando vier a pressão para ceder, escolha a obediência. Quando parecer que todos se dobraram, continue em pé. Porque no final, ser de Deus hoje pode até parecer rebeldia aos olhos do mundo, mas, aos olhos de Deus, é a mais pura expressão de amor, fé e lealdade. A eternidade vai revelar que essa rebeldia não era loucura, mas sabedoria. Que não era perda, mas vitória. Que não era isolamento, mas comunhão com o Senhor dos Senhores. E quando esse dia chegar, toda lágrima será enxugada, toda dor será esquecida, e todo esforço terá valido a pena. Escolha hoje ser de Deus. Escolha hoje viver contra o fluxo, porque no final, o único lado seguro da história é o lado dele.